Glória a Deus. Irmão, Joel, nós vamos ler o capítulo 1 e o verso 4, e depois nós vamos lá para o capítulo 2, verso 18, tá? Só para dar contexto ao que eu vou ler pro tema desta noite. Lucas, obrigado, pastor Edson, família, sempre tem nos honrado muito. Todo ano estamos em algum congresso, isso é maravilhoso. Na nossa casa existe um carinho muito grande por esse lugar, porque sempre lembram da gente. Então, eu sou muito grato. Se um dia nosso ministério chegar em algum lugar, eu vou lembrar de quem cuidou dele enquanto ele ainda era pequeno. Amém? Capítulo 1, verso número 4 diz assim: depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restavam. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles, os gafanhotos destruidores. Agora você vai pular lá para o capítulo 2, versículo de número 18, que diz assim: então o Senhor teve compaixão de seu povo, e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto, e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes, as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegre-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e de azeite. Agora o tema escolhido, verso 28. Então depois de eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os senhores terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Se assente adorando ao Senhor. Oh, aleluia. O Senhor é Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, e o livro de Joel é um livro muito profético. É lindo ver passagens do Antigo Testamento se cumprindo na igreja. É maravilhoso ver passagens do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. E o que nós temos que entender e compreender dos textos bíblicos, a veracidade dos textos, a canonicidade dos textos bíblicos, é que existem profecias que ainda hão de se cumprir. E existem profecias que se cumpriram e continuarão se cumprindo. A referência que Joel quer nos dar no tema escolhido é que Deus derramaria o teu espírito. E isso vai se cumprir lá no capítulo 2 de Atos. No verso 16, Pedro deixa claro que aquilo já aconteceu. Só que o livro de Atos, por muitos eruditos e muitos teólogos, é acreditado por eles e é deixado bem claro pelos seus escritos que o livro de Atos não terminou. Porque a igreja só findará o seu papel na terra quando ela deixar de ser terrena. Enquanto houver dor, enquanto houver lágrimas, enquanto houver tristeza, temos que acreditar em Atos 2. Enquanto houver velhice, enquanto houver timidez, enquanto houver pecado, temos que acreditar em Atos 2. Porque na ausência de Cristo tem que ficar notório a presença do Espírito. Na ausência da felicidade tem que ficar notório a presença da lágrima. O povo de Deus no Antigo Testamento, e principalmente nesse texto ao qual nós vamos entrar, sempre chamou a atenção de Deus em três situações, ou usando três clareza de suas adorações. A primeira era a felicidade do povo. Davi diz: olha, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, tudo quanto faz barulho, adore o nome do Senhor. Ele está dizendo, se alguém precisa ser adorado, é porque alguém que está sendo adorado recebe essa adoração. Então o primeiro tópico que nós aprendemos em meados desses textos, que são textos antigos, mais verdadeiros e proféticos, é que a sua adoração sincera e alegre é um tipo de
convocação da presença para o lugar que você está. O segundo tópico que nós podemos aplicar dentro desse texto é o tópico que está claro, o tópico da tristeza, das lágrimas, das dores e do abandono. Sempre que um povo de Deus chorava, sempre que um povo de Deus se arrependia, sempre que um povo de Deus se mostrava aflito para Deus, Deus inclinava os teus ouvidos, Deus estendia as tuas mãos, Deus abençoava o teu povo. Então não é só adorando que nós chamamos a atenção de Deus, é chorando também. É por isso que no meio da nossa congregação e em meio aos nossos congressos nós precisamos entender que sim, o povo pentecostal é um povo emocionado, e é emocionado porque quer. Não é feio falar que eu me emocionei por causa do fundo de uma mensagem. Não é feio falar que eu me emocionei porque falta comida na minha casa e a mensagem bateu. Não é feio falar que na ceia eu pedi perdão e me emocionei porque ela me perdoou de verdade. E isso convoca o coração de Deus. E é nessas poucas palavras que eu quero te dizer: sairá do segundo plano de Deus e entrará no primeiro, porque Deus ouviu e sentiu a tua adoração. O terceiro tópico é um pouco tristonho. Esse terceiro tópico chama a atenção de Deus da pior forma possível. Sodoma e Gomorra recebem mensageiros de Deus. Eles não são adoradores, são adúlteros, são ladrões, são homens que, além de corromper a terra, são considerados o próprio pecado na terra. Homens que se corrompem na sua própria carne, homens que não temem as palavras de Deus, a lei, não temem nada. Estas sugestões, ou melhor, esses títulos dados para Sodoma e Gomorra não veio do povo hebreu. Eles mesmos se sentem honrados de serem chamados de podres da terra. Eles mesmos se sentem honrados de serem chamados cidade das trevas, ou cidade do pecado. Era essa a referência que aquele povo daquela época tinha de Sodoma e Gomorra. Era essa a referência que aquele povo daquela época tinha de Sodoma e Gomorra. E no belo dia, Abraão vai receber na porta de sua casa 2 anjos, na verdade 3. Eu acredito assim que um é para avisar Sara que ela vai engravidar, e os outros 2 têm o poder de destruição através de seus avisos. A referência que eu quero dar como último tópico para entrar dentro desse contexto é que a gente consegue chamar a atenção de Deus sorrindo e adorando, chorando e se arrependendo, mas pecando também. A gente consegue chamar a atenção de Deus caindo. A gente consegue chamar a atenção de Deus falhando. Os anjos chegam até Abraão e dizem: olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor daquela cidade subiu até os céus e chamou a atenção de Deus. O que é isso, pastor? Paulo tentou dar uma referência para nós. Ele disse: tudo quanto vocês forem fazer, tanto no beber quanto no comer, que seja dado a glória a Deus. Ele também disse em Romanos: aquilo que não é feito com convicção é pecado. Porque se você não tem confiança que Deus te dará vitória nisso que você está abrindo ou fazendo, você já pecou. A dúvida no coração do crente não pode existir quando ele fecha os olhos. Porque quando ele fecha os olhos, abre-se uma nova janela de esperança, de luz e de avivamento para a tua alma. Eu não sei quais tópicos que você vai usar para adorar hoje. Eu não sei se você veio para sorrir e dançar na presença de Deus. Eu não sei se você veio para chorar e se arrepender das suas mágoas. Eu não sei se você veio para pedir perdão pelos teus pecados ou pelos teus pecados. Mas eu tenho certeza que um dos 3 tópicos nós vamos usar nessa noite. E independente dos 3, sentiremos a presença e a graça. O termo é pesado, mas isso não me impulsionou. Eu olhava para a cara da minha esposa hoje e eu dizia para ela: eu não vou pregar, eu vou lá cancelar. E ela dizia: e se Deus levar nosso filho lá na sala? Eu falei: não leva. Porque ele tem promessa? Ela perguntava para mim. É por isso que você disse que não leva? Eu falei: não. Porque nós vamos sair do segundo plano. O silêncio de Deus vai acabar para nós. Eu falei para ela: eu estou sentindo que esses 3 meses que estão faltando para o ano é os últimos 3 meses para o ministério de Deus. Glória a Deus. E ela olhava para mim, porque pregar para a família é terrível. Não tem fundo, não tem palavra bonita. A gente não estuda oratória para falar de pregação com nossas esposa. A gente usa o ar da roça. Chão batido, shorts para dormir. Mas meu filho estava mal. Eu não estava tentando dar sinais de esperança para ela. Eu precisava sentir aquele que me convocou para o congresso. Porque eu posso subir sem mensagem para o púlpito. Eu posso subir sem dar no azeite para o culto. Eu posso subir sem estar feliz para o culto. Mas sem ele não dá.
Eu dizia, Senhor, o meu culto é à noite, mas se o Senhor não me tocar nessa sala do hospital, eu não vou. A minha mensagem será colocada como pauta de uma pregação à noite, mas eu só saio daqui se eu sentir ela antes de subir para o teu altar. Pastor, o que é graça? Graça é o que vai acontecer dentro dessa cidade agora. Um rei desconhecido, não mencionado, uma época de difícil acesso a ela. Povo reformado e um povo protestante, crendo no continuismo, entre em contradições a respeito de suas teses, para descobrir a ordem cronológica desse texto, para descobrir um dos tópicos da hermenêutica, que é a parte cultural desse texto. Como esse texto não tem referência em nenhum outro livro da Bíblia, a não ser as promessas se cumprindo em Atos e no Novo Testamento através do juízo que Cristo prega, fica difícil entender e pregar uma exposição de um texto vago. Pastor, mas ele é canônico. Pastor, mas ele tem história. Pastor, se ele está na Bíblia, ele é espiritual. Eu não tirei a espiritualidade do texto, mas eu entendi o que Cristo estava falando comigo. O que aquele povo precisava viver não era mais história. O que aquele povo precisava viver não era mais atributos de leis. O que aquele povo precisava viver era sentir na pele, sentir na alma. Um Deus que sempre disse: eu te amo. Agora gritando nos portões de Jerusalém: eu te odeio. Um Deus que diz: olha, você vai enricar, você vai prosperar, e começar a tirar suas finanças. Um Deus que disse: não vai faltar nada, porque você nunca vai ver um justo mendigar o pão e você abrir o amargo e não ter nada. Este Deus agora está se convulsionando no céu. Ele sente alegria em ver seu povo sofrer. E o capítulo 1 vai dizer sobre alguns gafanhotos. E como eu disse, teses teológicas. Um lado afirma que isso é literal, o outro lado afirma que isso é em sentido figurado, é uma alegoria, representa demônios. Mas olhem bem para mim. Por que eu acredito que é literal? Porque a gente tem essa mania de, quando a nossa dor for física, a gente mostra que está doendo, manca, falta no culto. Mas quando ela é espiritual, a gente faz de tudo para esconder e abre o sorriso da falsidade. Porque ainda que eu esteja morto, se eu conseguir fingir, tá bom também. Então eu acredito que é literal, Michel. Porque a Bíblia vai dizer que isso começa a afetar a liturgia do culto da época. Isso começa a afetar a liturgia do culto daquela situação. A Bíblia diz que os gafanhotos começam a devastar as terras de Israel. Os gafanhotos começam a devastar as terras de Deus. O cortador vem para pegar aquilo que já tinha sido colhido. O cortador vem e recolhe, ou melhor, destrói as colheitas. Os migradores é aquele povo, ou melhor, tribo, agrupamento, que não dá para numerar, não dá para contabilizar. Então, quando a gente vai anunciar uma quantidade expressiva de pessoas, a gente diz: olha, tinha um povo, vem uma nação. A gente não dá números específicos. Então, quando a Bíblia diz que a segunda remessa é de migradores, ela estava dizendo: olha, vinha por toda parte. A gente tentava acudir num lugar, tinha em outro. Era uma destruição total. Se isso fosse o pior, se a quantidade fosse o pior, a Bíblia diz que também tinha salteadores. Que versão é essa, pastor? Os salteadores eram gafanhotos novos, gafanhotos fortes, que se não fossem expulsos a forças, eles não iriam voar dali. Eles não iriam pular dali, porque eles têm força suficiente para enfrentar qualquer outro inseto e devastar aquilo que tinha para devastar. E por último, o gafanhoto da destruição, que era uma representação total de alguém que só vem para pôr fim naquilo que já está caído. Alguém que vem para pôr fim naquilo que está destruído. Pastor, eu já entendi que a terra é obscura. A teologia inteira joga que isso é certeza que aconteceu antes do primeiro exílio babilônico contra Judá. É por isso que essa referência vai mostrar uma destruição interna, vai mostrar um agrupamento de tristezas internas. E aí eu vou repetir mais uma vez: mesmo sem querer, quem é de Deus quando está triste chama a atenção de Deus para si. Mesmo quando ele não tem força para orar, mesmo sem orar, quando ele está quieto, Deus usa alguém para falar com ele mesmo quieto. Não, eu vou repetir mais uma vez. É maravilhoso a gente fechar o olho dizendo: fala comigo. Chegar no culto eu vou falar. Mas quantos de vocês estão aqui que vieram em silêncio e Deus está abrindo a boca para dizer: ainda que o seu silêncio permaneça, a minha fala será algo que te transforma.
transbordará nessa noite. O argumento exegético usado aqui é que esses gafanhotos destruíram tudo. O gafanhoto destruiu aquilo de mais importante. Por quê, pastor? Porque o dízimo da época era tirado da terra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se não tem terra para gerar, para fazer crescer, para receber, como o irmão Clesiano disse, os seus fertilizantes naturais, a sua lei de crescimento, as bênçãos que descem do céu, a chuva preparada do outono, se não tem para receber, então não haverá dízimo. Não haverá suprimentos para a casa de Deus. Tudo que Deus tinha dentro do seu templo era natural. E se não há naturalidade para levar para a casa de Deus, Deus não gosta de nada superficial ou inventado. A gente pode tentar robotizar as nossas músicas. A gente pode tentar robotizar as nossas roupas. A gente pode tentar usar jargões para imitar pessoas. Mas o que chama atenção num culto de Deus é a naturalidade da tua oferta. Se a terra não produz mais do que é natural, agora o povo vai tentar inventar algo que substitua a naturalidade daquilo da oferta, que a oferta servia. Então a adoração começa a ficar superficial. Deus não recebe aquilo pela metade. Deus não recebe aquilo nem pelo começo. A referência que nós temos bíblica é que vai começar o capítulo 2 com uma devastação total em Israel, com uma tristeza total no povo, com uma dor total nos obreiros, porque os sacerdotes também são voluntários à dor. É inevitável a escassez, a fome é geral, a praga destruiu tudo. A dor que aquele povo está sentindo não dá para suprir através de palavras bonitas, porque palavras bonitas, como a gente usa o jargão brasileiro, não enche barriga, não entrega oferta natural na igreja. Então, a gente sempre ouviu uma frase, pastor: o mundo está em dissensões, sua casa está destruída, mas enquanto você estiver na igreja tudo vai bem. Deixa eu dizer algo, aqui, por causa da destruição da casa, o culto vai mal. E eu quero aplicar algo para dentro do teu coração. O irmão Clesiano reclamou com boa ação da falta de milagre, da falta de batismo com o Espírito Santo, término de congresso, ninguém batizado em línguas, uma revolução carnal. Culpa de obreiro? Não. Culpa de membro? Não. Eu vou dizer de quem é a culpa. Se você não administra bem as suas finanças na casa, tu vai culpar Deus dos teus devoradores na conta. Se você não compra roupas decentes, você vai culpar Deus da sã doutrina correta. Se você não lê a Bíblia direito, você vai culpar a Deus das falsas profecias. Eu não me prendo dos falsos profetas não recebendo nada. É maravilhoso receber profecia. É o meu conhecimento bíblico que vai me dar base para receber o que eu quiser e absorver o que eu quiser também. Pastor, o que você está querendo dizer? O culto precisa começar na tua casa, senão não transborda na igreja. Aleluia! Aleluia! Por que a nossa geração recebe pouco? Porque a casa está de cabeça para baixo. As finanças estão destruídas. A área sentimental não tem resposta. Como é que um jovem desse vai entrar no culto e receber o Espírito Santo? Ele tem preocupação de estudo. A mãe não dá ordem para o crescimento dele. O pai não liga para o que ele fala. A namorada que ele namora não engana. Como é que esse jovem vai sentir a presença de Deus? O povo daquela época, Michel, começou a perceber: se não houver prosperidade na nossa casa, não haverá culto espiritual na igreja. Se não houver saúde na minha família, não haverá culto espiritual na igreja. Os gafanhotos fizeram muito pior do que devastar minha casa. Os gafanhotos acabaram com a espiritualidade do culto. Até o capítulo 1 dá-se a entender que é o próprio diabo, como eu disse. Até teólogos que puxam para isso, que dá-se a entender que era limitações ou divisões de demônios, escalas de demônios que invadiram. Mas no capítulo 2, pastor Edson, a Bíblia diz que o próprio Deus dá uma ordem. Aleluia! Aleluia! Soem as trombetas em Sião. Levante-se o meu exército. No decorrer do texto, exército organizado, que não tropeça para andar, que sabe o que está fazendo. Destrua casas, destrua famílias, destrua joias, destrua a lavoura, o agronegócio, destrua tudo que tem valor lá dentro. Acabe com tudo. E antes de entrarmos no tópico escolhido do texto, ou versículo 18 ao qual eu li,
O próprio Deus que deu ordem para Sião se levantar como exército inimigo de Israel. Irmãos, eu preguei 1 ano atrás, ou um pouco menos, e eu usei uma frase, não é repetição de pregador, não é jargão. Se o meu inimigo é meu filho, eu prendo e coloco ele de castigo. Se meu inimigo é meu pastor, eu vou pedir perdão e vou descobrir o porquê que ele se tornou meu inimigo. Se meu inimigo é a minha liturgia, eu vou ver quem é que está certo para resolver essa situação. Mas nessa situação de Joel, o inimigo de Israel é Deus. Como é que faz? Não é alguém que foi buscar na casa de macumba uma solução. É alguém que está orando há mais de ano dentro da igreja e Deus está em silêncio. É alguém que ora pela área sentimental e parece que Deus acha e trata aquela área insignificante para a pessoa. É uma senhora que diz: o pai, eu estou com dor no joelho, eu sei que eu já sou de idade, mas eu quero ir para a tua casa. E quando ela levanta, parece que a dor piorou. Quando Deus é o nosso inimigo, a quem recorrer? Que monte subir? Que Bíblia ler? Porque o capítulo 1 dá uma briga teológica, mas o capítulo 2 ele deixa claro, dizendo: eu sou inimigo do meu povo. Eu sou o destruidor desta terra. Sou eu que odeio os teus atos. E antes do verso 18, como nós lemos, ele diz assim: ó, quem sabe eu me arrependo do que falei. Palavras machucam, mas atos destroem. Ele não só falou, o capítulo 1 ele destruiu tudo. Você consegue imaginar alguém chegando até o sacerdote e alguém anunciando? Esse alguém pode ser Joel, dizendo: ó, Deus falou, Kézia, que se você se arrepender, se o pastor Tiago se arrepender, se os obreiros, se as irmãs se arrependerem, ele para desse negócio de destruição. Aleluia! Aleluia! Você consegue imaginar alguém chegando e dizendo assim: mas você vai parar agora que você já destruiu tudo? Você vai parar agora que eu já estou parado? Você vai parar agora que eu já falei? Você vai parar agora que minha vida, desculpe da palavra, desgraçou, falta graça nela? Os atributos da palavra é que elas machucam. O título que nós colocamos a palavras pesadas é que elas machucam, mas os atos destroem. Deus, o Senhor destruiu. Que arrependimento que o Senhor quer? Aí no capítulo 2 ele diz: calma, deixa eu terminar. Eu não vou só me arrepender. No lugar que estava destruído, colocarei vinho novo. Aleluia! No lugar que estava errado, eu vou fazer ficar certo. É Deus! O inimigo mau, principalmente os assírios, quando eles invadiam alguma terra, segundo os estudiosos, ao devastar a terra e entrar em acordo com a terra, atributos de impostos, eles deixavam a terra devastada e voltavam para sua terra. Então houve uma aliança de paz, mas quem ficou com os destroços foram a cidade invadida. Deus é diferente. Se você se arrependeu hoje, Aleluia! o que você perdeu eu restituo. Aleluia! O que não crescia, eu vou fazer. Eu estou dizendo que Deus olha para Israel e diz assim: olha, eu te amo tanto que o que eu destruí eu vou fazer melhor de novo. Eu te amo tanto que o que não crescia vai voltar a crescer. Vê vocês se vale a pena voltar para mim. Vê vocês se vale a pena voltar para mim. Eu faço uma promessa: haverá azeite na casa, haverá trigo na casa, as igrejas irão prosperar, o meu nome será glorificado, o meu nome será exaltado. E o povo ouvindo isso, eu não condeno quem não creu, porque é você que está pisando no teu filho drogado. Aleluia! É você que abre o armário da tua casa. Eu não estou te condenando pela tua falta de fé, mas vamos unir a fé hoje. Vamos voltar acreditando na cura, no milagre. Vamos acreditar no avivamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não quiser o que Cristo te oferece, você vai ficar com uma casa devastada, fruto do nosso pecado. Mas se hoje você aceitar de coração, Joel deixou uma promessa que ele colocará sobre tudo que está destruído coisas novas e repletas de maravilhas. Antes da promessa do congresso existe uma doutrina. E a explicação, irmão Clesiano, está aqui: o porquê que não há mais batismo, o porquê que não há mais cura milagrosa. A razão não está na teologia, a razão não está no estudar demais. É que a gente quer buscar no congresso por causa dos 3 dias, mas a doutrina é história com Deus.
Pastor, eu não estou entendendo. Só quem teve algo destruído precisa se arrepender e acreditar que vai ser restituído. Não adianta, se não tem testemunho de lágrimas. Eu escrevi uma frase no meu livro e eu dizia dessa forma aqui, pastor. Dessa forma: amar nos custa. Amar vai nos obrigar a fazer sacrifícios. Sem dor não há prova de amor em lugar nenhum. Você entra dentro de uma empresa, o homem olha para você e fala: você é muito inteligente, vai trabalhando. Ele está dizendo: há uma promessa grande sobre você, mas você vai ter que sacrificar o que você não é ainda. O filho chega em janeiro para o pai e diz: me dê um celular. Ele diz: se você passar de ano eu te dou. Ele está dizendo: eu quero te sacrificar durante 12 meses. Prova que você ama. O congresso vai acabar. Eu creio que receberemos o Espírito e virtude ainda hoje. Mas se não receber, Ele está te aplicando doutrina. Aleluia! Para de assistir mensagem que diz que você vai ter. Para de assistir mensagem que diz que você vai ganhar. Os atributos bíblicos, as doutrinas bíblicas que nos foi deixada nesse texto e nos demais textos é: valorize as percas. Sacrifique tempo para que você prove que ama. Jesus, quem é que te ama? Aquele que guarda as minhas palavras e pratica. Aleluia! Mas a sua família te ama. A minha família é aquela que faz a vontade do meu Pai. Ele está aplicando doutrina. Ele está dizendo: se não tem lágrima, não tem valor. Se não tem sacrifício, não tem valor. Se não tem tempo, não tem valor. Se não tem leitura bíblica, não tem valor. A igreja não está ausente de fogo. A igreja está ausente de temor e arrependimento. Aleluia! O livro de Joel não é um livro dizendo: olha, Deus bateu e depois se arrependeu. Não. Deus bateu, parou de bater para perguntar: vocês já se arrependeram? Senão vão continuar apanhando mais. O livro de Joel é referenciando alguém que apanhou e entendeu que para parar de apanhar tem que mudar de vida hoje. O livro de Joel é assim: ó, eu nasci assim, cresci assim, o ministério me fez assim, mas hoje eu quebro esse laço. Eu vou ser alguém que eu nunca fui. Eu vou adorar como eu nunca adorei. Presta atenção, irmãos. Se a minha chamada de pastor está me fazendo menos adorador, eu prefiro deixar de ser pastor para voltar a ser adorador de novo. Se a minha chamada de cantora, de levita, está me deixando menos adorador, eu vou parar de louvar para ser adorador de novo. A aquisição do texto é: vocês precisam voltar a ser o que eram quando não eram nada. Aleluia! O texto predominante de avivamento vai acontecer muito tempo depois. Persistência. Atos 2, completa-se 10 dias, ascensão de Cristo, 50 dias que Cristo ressuscitou, 10 dias orando para eles receberem o Espírito Santo. No capítulo 7 já faltou liturgia na igreja, vai ter que levantar diácono, mas para levantar diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Por que a igreja traz autoridade? Para mim levantar você tem que provar que tem que ser cheia. Porque alguém que deixa Deus habitar dentro dele é alguém que se arrepende todos os dias do seu pecado. Aleluia! É alguém que se arrepende todos os dias da sua falha. Glória a Deus. E o primeiro plano, pastor, eu vou chegar. Sabe por que a gente fica em segundo plano? Eu sou novo de igreja, mas tem gente que está há 20 anos ouvindo a mesma coisa. Eu estava fazendo uma apostila e mostrei para um obreiro, para ele discordar de algumas coisas, para não ser opinitiva. E eu disse assim: sabe qual que é preocupante receber a mesma profecia várias vezes? Não quer dizer que vai acontecer o que Deus tem pressa. Deus não vai ficar repetindo a mesma coisa para uma pessoa que já entendeu. Se Deus está falando a mesma coisa para a mesma pessoa, quer dizer que a pessoa continua na mesma vida. Deus! Ah, você vai voar. Ah, você vai pregar. Ah, Deus, eu tenho que crer que eu ouvi 10 vezes de pessoas diferentes. Não, eu tenho que ter vergonha na cara. Porque se Deus precisou falar 10 vezes a mesma coisa, quer dizer que eu sou um filho desobediente. Deus! Aleluia! Deus falou comigo no quarto, eu fui pedir confirmação para minha esposa. Frouxo. Deus falou comigo no texto, eu fui pedir confirmação no outro cômodo da casa. Frouxo. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que sempre que o céu repete, quer dizer que você desobedeceu o primeiro pedido. Deus tem mais o que fazer do que ficar falando a mesma coisa. Tu vai louvar longe, tá? Tu vai pregar longe, tá? Assim diz o Senhor, continue lendo, quer dizer que está lendo pouco. Ninguém cobra quem está fazendo certo, irmão. A mensagem de quem faz as coisas corretas é parabéns.
Se Deus está te cobrando é porque você está ouvindo a mesma coisa e não liga. É Deus. Glória a Deus. Meu Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. O problema dos gafanhotos é que a Bíblia mostra eles entrando, mas não mostra saindo, Raquel. Eu vou saber até quando devastou essas vidas. Tu vai ser devastado até quando, irmão? É Deus. Tu vai sofrer espiritualmente até quando? Aleluia. Vai louvar sem graça até quando? Vai pregar sem graça até quando? Vai ficar ouvindo profecia pra lá e pra cá e culpa o profeta dizendo que é carne porque não acontece. O posicionamento não está em quem fala, mas está em quem recebe. Aleluia. É vergonhoso eu mencionar a quantidade de repetições do céu para minha vida. Deus tem coisa nova, é isso que a gente prega, mas recebe a mesma coisa. Deus quer algo novo, é assim que a gente louva, mas recebe a mesma coisa. Que Deus é esse repetitivo? Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Deus não tem mais o que fazer? Por que Deus envia os gafanhotos, pastor? Porque praga natural, incontrolável como essa, só um pode mudar. Não, irmão, você não está entendendo a exegese do texto. Deus estava dizendo assim, ó, eu não bato mais e vocês se arrependem. Pastor, o que é primeiro plano? O segundo plano é quando Deus usa alguém para falar com você. O segundo plano é quando Deus pega alguém que precisa de você para ajudar você e você vai ajudar essa pessoa. Mas o primeiro plano é quando acontece algo entre você. Aleluia. Não, eu repeti mais uma vez. O véu se rasgou. Eu estou te dizendo que se hoje você chegar na sua casa, fechar os seus olhos e dizer Deus, você vai ouvir morrer. Glória a Deus. Falar de sério, não, eu estou dizendo que o ministério é isso, irmão. Existem profecias em segundo plano, existem cultos em segundo plano. Deus está com saudade de eventos em primeira questão. Pastor, eu ainda não entendi a exegese do texto. Eu estou dizendo que Deus estava batendo e dizendo assim, ó, juntos nós vamos parar. Vocês param de pecar e eu paro de bater. Aí juntos a gente muda de vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês querem assim? Pode ser assim. Eu paro das pragas e vocês param com o pecado. No capítulo 3, sem passar o texto, para a gente voltar nele rápido e finalizar, Deus diz assim, o pecado de vocês é tão grande que vocês estão trocando crianças por vinho, e o vinho é produzido pelas nossas colheitas. Vocês estão necessitando de comprar aquilo que vocês produzem. O que é isso, pastor? É depender de algo que é seu. É pagar imposto por algo que é seu. Qual é o perigo da promessa? O perigo da promessa é a promessa me sustentar. Eu que tenho que viver ela, não ela que tem que viver a mim. Eu estou te dizendo, Deus hoje não repete mais nada sobre a tua vida. Desde que você entenda que você precisa mudar de história. Isso não é profecia para minha vida, não. Pastor, mas você contabilizou 3 meses. Sim, eu tenho 3 meses para me posicionar como eu nunca me posicionei. Porque quem é que gosta de gafanhoto? Aleluia! Eu coloquei um título, Michel. A igreja do século XXI é a igreja mais forte. A igreja do século XXI é a igreja mais forte, sabe por quê? A gente aprendeu a viver com praga, quer dizer. O gafanhoto chegou, não foi embora e a gente aprendeu a fazer culto com eles. Aleluia! A gente aprendeu a modificar a oferta, Mateus. Não, a gente não expulsou a praga, não temos força. Deus também não expulsou a praga. Vivemos em um mundo em que a igreja não recebe milagre, mesmo cultuando um Deus de milagre. Não recebe batismo, mesmo batismo sendo gratuito. Que questão é essa, pastor? Ao invés da gente se arrepender, a gente aprendeu a cultuar no meio da praga. Isso aconteceu no deserto. Moisés some por 40 dias e 40 noites. O povo diz, ó, precisamos de um Deus e uma nova liturgia. Porque a nossa intenção não é chegar em Canaã, é se acostumar com a dor. Deus quer fazer você feliz. Aleluia! Deus quer fazer de você uma pessoa alegre. Como não esposa. A irmã Fabiana disse algo. Eu estou na missão pela recepção. Irmão, quem é que recepciona o outro triste? Se eu tiver mal, você não consegue entrar dentro da minha casa. Porque a minha cara transparece aquilo que eu sou ou estou no momento. Está dizendo o quê, pastor? A igreja parou de ganhar algo porque a sua cara é feia e fechada. A gente não representa a bonança. A gente representa a praga. Pastor, está me xingando? Não. As pessoas são escolhidas, mas o que a gente produz é lixo. Procure meu nome lá fora.
Procura a educação do meu filho. Procura o que eu assisto. Procura as minhas redes sociais, o que eu curto. O povo não se arrependeu. Podemos mudar o título, colocar título, inovar títulos. Avivamento não é o céu tocar na terra, é a terra mudar de vida para que o céu toque. Aleluia! Pastor, tu vai entrar no tema, vou. Sabe quando que é a promessa de 2:22 de Joel? Quando o povo se arrepender. Tem gente que vai viver esse tema daqui 10 anos. Eu vou piorar. Tem gente que nunca vai viver esse tema. Essa promessa não é para 3 dias. Ele diz, olha, se vocês se arrependerem, eu mandarei azeite. A terra voltará a produzir. Haverá bonança. Haverá prosperidade. E então... Aleluia! Então, depois que eu tiver feito essas coisas para vocês, e se ele fez, é porque se arrependemos, aí derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Está querendo dizer o quê, pastor? Eu vou orar por avivamento agora. Vamos pegar na mão dos outros e transbordar de comunhão. Mas sabe por que a nossa cara fechou nos cultos? Porque a gente só consegue transparecer aquilo que nós somos. Se minha vida está cheia de praga, cheia de gafanhoto, cheia de doença, má administração, família destruída, parentes distantes, como é que eu vou produzir frutos? Como é que eu vou chamar a atenção de Deus sorrindo? Aleluia, glória a Deus. A nossa força tem limite. Tu vai sorrir, tu vai abraçar, tu vai dar risada de piada em comunhão com os irmãos até certo tempo. Vai chegar uma hora que você vai querer ficar presa no seu quarto o dia inteiro, porque você não se aguenta mais. Está querendo dizer o quê, pastor? Só quem já presenciou gafanhoto na vida sabe o que eu estou pregando. Deus! Pregar avivamento com gafanhoto em terra? Que avivamento eu vou pregar? A palavra de Deus não é o pregador pregou e nos últimos dias o fogo desceu. O pregador ensinou o povo. Se assim arrependermos hoje, haverá prosperidade na nossa casa. E tendo prosperidade na nossa casa, haverá motivo de receber o Espírito Santo na igreja. Se riqueza é o interesse, por que Deus não pregou riqueza? Não é riqueza. O povo do século XX era um povo pobre, mas era um povo feliz. Voz de pregador. O Espírito Santo nunca incendiará uma pessoa triste. Se coloque de pé.